nossa aula? Muito bem, hoje nós já estamos usando o livro 4, sim, a unidade 4, vamos começar com o tema 1. A gente até agora tinha estudado sobre o espaço urbano e agora nós vamos estudar o espaço rural, começando hoje aqui pelas paisagens rurais, né? Antes da gente falar da paisagem rural, a gente começa explicando quais são as características que fazem de um espaço ser considerado um espaço rural. Primeira característica que a gente vê, já contrapondo aquilo que nós vimos quanto ao espaço urbano, é que nos espaços rurais a concentração de pessoas, essa densidade demográfica é bem menor, como a gente está vendo bem aqui, olha, ó, essa densidade é menor e ela nessas áreas de espaço rural, a gente tem ali o setor que predomina, o setor de atividades que predomina nessas áreas é o setor primário. No setor primário, você tem as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo, que a gente vai voltar a falar dela daqui a pouquinho, tá? Essas três atividades, agricultura, pecuária e extrativismo, elas são super importantes para fazer com que a gente tenha aqui as matérias-primas necessárias tanto para a indústria como também os nossos alimentos, né? A maior parte dos alimentos que a gente consome vem diretamente das áreas rurais, dos espaços rurais. As paisagens rurais, assim como as paisagens urbanas, são compostas de elementos que são tanto elementos naturais, né, como também elementos culturais, porque você tem ali toda a atividade humana, toda uma sociedade também fazendo alterações dentro da paisagem. Aqui mesmo, como nós estamos vendo, olha, você tem elementos naturais, mas esses elementos naturais, como o algodão que aparece aqui, ele foi plantado, né? Ele foi colocado aqui pela ação humana, por uma sociedade que cultivou isso daqui por meio da agricultura. Além de um outro elemento bastante cultural aqui e grande parte dele muito tecnológico, né? Que é essa máquina colheitadeira aqui do algodão, né? Fazendo essa colheita mecanizada. Aqui nós temos, olha só, uma colheita do algodão, mais a colheita manual. Olha a diferença que nós temos. Então você tem elementos naturais na paisagem, mas elementos culturais também que podem ser diferentes. Aqui o elemento natural era o mesmo, né? Ó, solo e o algodão. E o elemento cultural aqui, uma colheita mecanizada e aqui uma colheita manual, certo? Quando a gente fala sobre essas diferenças no meio da produção do campo, aí a gente já começa a perceber que a paisagem rural, ela pode ter diferentes tipos de acordo com como ela está sendo trabalhada, com quem está trabalhando nela, se é um país que é mais desenvolvido, se ele detém mais tecnologia ou menos tecnologia do que o outro. Isso vai fazendo com que a gente tenha também uma variedade de paisagens rurais, certo? Quando a gente falou no comecinho da aula aqui, há uns minutinhos atrás, eu falei para vocês sobre as três atividades que pertencem ao setor primário, que são as mais importantes que estão ligadas dentro do espaço rural. Atividade de agricultura, de pecuária e do extrativismo. São as três principais. Depois a gente vai ver também crescendo ali uma atividade do turismo. Mas vamos falar dessas três primeiras aqui, ó. Atividades econômicas. O que são cada uma delas? Vamos começar pela atividade da agricultura. A prática da agricultura é a técnica de se cultivar, né? Cultivar sementes para que você gere ali produtos, de modo geral, produtos alimentícios ou produtos que vão ser utilizados por uma indústria como matéria-prima. Mas a agricultura em si significa o cultivo. Cultura vem de cultivar, certo?
Então você tem como atividade aqui, ó, práticas agrícolas de diferentes tipos, né? Quando a gente pensa às vezes na agricultura, logo vem na cabeça a plantação apenas de alimentos, mas não, tudo que a gente consome que vai para a indústria, quando eu falo de consumir, não estou falando apenas de consumo alimentício, tá? Eu estou falando de consumo de modo geral. Eu consumo uma garrafa de água, beleza? A garrafa de água, ela também vem de itens que podem ter vindo dali da agricultura. Eu vou pensar aqui nos papeizinhos de anotação. Muitos desses itens, grande parte desses itens que a gente utiliza, eles vieram também do cultivo, né? Da área agrícola, né? Peguei justamente a garrafa de água, que exemplo ruim, né? Porque afinal de contas a garrafa de água, ela vem do petróleo, né? Que a gente tem aqui o plástico, e o plástico ele vem na verdade do extrativismo, que é mais uma outra atividade que a gente vai falar já já. Vamos seguir aqui. Aqui, olha só, quando mostra da agricultura, ele colocou justamente para nós uma imagem da agricultura de flores, né? São os crisântemos aqui, que não são itens alimentícios, mas que são consumidos, que são comprados pela população, seja ele para fins ornamentais, ou às vezes a gente pode ter alguns produtos que vão para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos, para a indústria de tecidos, todos eles ali vindos da atividade agrícola, do cultivo dessas sementes, certo? E a pecuária, então? Quando eu falo de pecuária, eu estou falando de espaços, de áreas que são destinadas à criação de animais, tá? Conhecida por essa, faz parte dessa caracterização do espaço rural também, essa criação de animais, né? A pecuária aqui, ela pode ser com uma pecuária que a gente diz de gado solto, né? Pecuária extensiva, ou um gado preso, confinado, uma pecuária intensiva, onde você tem lá aqueles currais mais fechados, onde o gado se mantém ali confinado. São diferentes tipos de atividades pecuárias que vão resultar em diferentes paisagens rurais, né? Além da pecuária de criação desse tipo de gado, né, que é um gado maior, gado bovino e tal, você pode também ter elementos da pecuária com atividades de outro tipo de criação de animais, como a piscicultura, que é a criação dos peixes. Você tem a avicultura, onde você tem lá essas áreas de fazendas que fazem a criação de aves, que são também entre os itens consumidos pelos brasileiros um dos mais consumidos, né? Até porque o tempo de produção das aves é bem menor do que o tempo de produção da carne bovina, né? As abelhas, que é a apicultura aqui, utilizada muito nos ramos de indústrias farmacêuticas, mas também para fins cosméticos e para inúmeros fins aí, né? Aí, falamos da pecuária, falamos da agricultura. A terceira atividade é o extrativismo, né? O extrativismo, como a gente comentou aqui, ele pode ser, a palavra extrativismo, ela vem de extrair, significa que você não fez parte da produção. Lá na agricultura, você que cultivou os alimentos, você que plantou, você está ali cultivando, certo? O cultura de cultivo. Quando eu falo da pecuária, você também está criando os animais. Você foi lá, criou ali, fez um espaço determinado e está criando esses animais. Você está alimentando esses animais, você está cuidando, dando vacina e fazendo todo esse trabalho da criação desse animal. E quando eu falo do extrativismo, você não faz parte da produção, você não faz parte nem do cultivo e muito menos do cuidado, da criação do animal. É apenas a retirada desses recursos da natureza, tá? O extrativismo ele pode ser mineral, quando eu falo lá de itens que vêm do subsolo, né, as rochas, os minerais mesmo ali, e esse extrativismo mineral é um dos mais impactantes, né, porque ele precisa tirar várias camadas do solo, e isso utiliza uma série de recursos, além de contaminar muita parte de água. A gente viu ali já
nos anos passados aí os desastres que aconteceram aqui no Brasil, tanto o desastre de Mariana quanto o desastre de Brumadinho, onde você observa toda a degradação que existe quando a gente está falando do extrativismo mineral. Mas esse extrativismo mineral é uma das atividades super importantes para o mundo que a gente vive hoje, porque é a partir do extrativismo que é retirada uma série de matérias-primas que vão para a indústria para gerar um monte de produtos que a gente consome diariamente sem nem pensar que naqueles produtos está cheio de minérios, tá? Outro extrativismo que a gente tem aqui é o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal é a retirada de plantas, consiste na retirada de plantas sem que você tenha feito parte do plantio, você apenas retira esses itens. Aqui a gente tem um exemplo, olha só, de um artesanato sendo feito com o capim dourado. O capim dourado é esse capim que costuma surgir bastante lá na região do norte e nordeste do Brasil. Nasce mesmo como capim feito mato, ninguém cultivou, ele vem ali natural, e existe muitas trabalhadoras, né, artesãs que realizam trabalhos incríveis com esse capim dourado, inclusive muitos que são exportados, são vendidos para fora aí do país, porque são como se fossem costurados ali, eles fazem diversos produtos manuais, né, no sentido de ser artesanais, e são fontes de renda importantíssima para essas mulheres ali também nessa região do norte e nordeste do Brasil, tá? Provavelmente você já deve ter visto algum tipo de artesanato utilizando capim dourado, ele é bastante vendido aqui no sudeste brasileiro também, nas praias, no litoral, ele costuma aparecer também esses artesanatos, tá? E o extrativismo animal, que consiste então na retirada desse recurso, o recurso animal da natureza. Quanto ao extrativismo animal, eu quero chamar a atenção de vocês para também, falando da região norte do Brasil, né, o extrativismo predatório, que infelizmente é uma realidade que acontece lá na Amazônia e em outras áreas também, onde eles pegam esses animais silvestres da natureza, extraem apenas, e muitas vezes transportam eles em condições horríveis, né? Eu já cheguei a ver relatos de reportagens e tudo mais, mostrando, por exemplo, os periquitos, né? Que eles colocam vários dentro daqueles tubos de PVC para poder transportar escondido, ou seja, está extraindo da natureza ilegalmente, danificando ali toda a biodiversidade para poder comercializar isso daí. Então, isso daí, infelizmente, é uma realidade que ainda existe porque existe o comprador, né? Se ninguém comprasse esses animais silvestres, não faria também esse extrativismo predatório. Uma coisa bem importante para se pensar. Tá? Aproveitando esse assunto, comenta sobre isso aí, sobre esse extrativismo predatório. Comenta no nosso fórum isso, hein? E pra gente finalizar, eu falei para vocês sobre as 3 atividades do setor primário, que vão resultar aí em diferentes paisagens rurais, né? Mas tem uma outra atividade do setor primário que vem crescendo, que é o turismo rural. Esse turismo que muitas vezes leva as pessoas para fazer visitação, só que essa visitação guiada em áreas rurais que são muitas vezes desconhecidas. Isso é importante porque está gerando uma fonte de renda, né? Atividade econômica aqui, ó. Você tem um guia treinado, especializado e realizando essa atividade. Outras atividades de turismo rural a gente vê surgindo também ali o turismo em hotéis fazendas, onde você passa lá um dia relaxando, longe do estresse, das correrias do mundo e das cidades grandes, vai lá ordenhar os animais, andar a cavalo, pescar, fazer todas as atividades rurais ali, também tem sido uma atividade que vem crescendo bastante, né? Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!